Fala galera, eu sou Rafael Braz, sou vocalista do Cartoon. Estou aqui respondendo algumas perguntas sobre a banda. Assistência! O Cartoon foi formado, eu não sei nem precisar a data exatamente, mas é a banda que surgiu no início do primeiro ano de pandemia, então foi 2020. Eu, Marcelo e Murilo, a gente já tocava junto na banda chamada Áurea, uma banda bem tradicional aqui do estado, lançou 2 discos, fez muitos shows, 15 anos de banda. E na pandemia a banda acabou, deu umas brigas, a gente estava meio estagnado, não estava num lugar legal mais. A banda acabou, mas tinha algumas músicas que estavam quase prontas, que eram Cicatrizes e Scorsese e Assis, que não tinha esses nomes ainda, mas elas estavam quase prontas para ser tocadas. Então a gente resolveu meio que gravar as coisas meio em casa mesmo, né, a forma que dava para fazer naquele período tão tenso que a gente viveu de isolamento. E foi nessa que surgiu a possibilidade do Daniel, que então era o baterista do Garage Fuzz, hoje é do CPM22 e do Garage Fuzz, gravar as baterias pra gente das músicas, dessas 2 músicas lá em Santos. Então a banda foi formada como uma conexão Santos, Vitória, Vila Velha, e funcionou bem naquele primeiro momento, né? A gente não podia sair de casa, então o Daniel gravou isolado lá em Santos, mandou as baterias pra gente, a gente gravou as coisas aqui em casa também, nesse mesmo escritório aqui onde eu trabalho. Eu gravei demo de voz, depois só fui ao estúdio totalmente em isolamento gravar as vozes também. Então a banda foi formada nessa pegada. E o nome vem justamente daí, né? A gente já se conhecia há muito tempo, de estrada, de bandas e tudo mais. A banda que eu tinha com o Marcelo no início dos anos 2000 fez uma turnê com o Garage Fuzz também, à época, o Mono, a banda que a gente tinha. E a gente ficava brincando, pô, como é que vai ser, né, essa conexão, Vitória, Vila Velha, Santos, pô, vai ter que ter um cardume, vai ter que ter alguma coisa do tipo. E pra não ficar cardume, uma coisa meio besta, a gente começou a brincar que era a banda de death metal, finlandesa, de crust, e botamos Cardoon, que é uma palavra que não existe, né, pelo menos não com significado. Eu descobri que tem as pessoas na Suécia que tem esse sobrenome, Cardoon. Mas aí botamos até o trema no U pra ficar a coisa bem death metal, assim, mas é mais uma brincadeira. E é legal porque é um nome que funciona para SEO, é fácil de achar, né? Então eu trabalho com SEO, de buscas de Google, essas coisas também. Então na época eu fiquei muito focado nisso, então foi um nome que veio a calhar bastante. Eu tô colando aqui, tá, gente? A formação inicialmente era eu, Rafael, vocal, Murilo na guitarra, o Marcelo tocando baixo e o Daniel tocando bateria. Só que a gente sabia que era a formação que estava com os dias contados, né? Porque quando a gente começasse a de fato tocar, quando as coisas voltassem a um mínimo de normalidade, todos vacinados, todos devidamente com saúde, a gente seria muito difícil tocar com o Daniel. Então o Marcelo que foi para a bateria, e eu chamei o Rafael, outro Rafael Brandão, que já tinha tocado comigo na banda chamada Vértice, a banda emo que a gente tinha. Emo, quando eu digo emo, anos 90 ali, tá? E vai tocar baixo, então ficou essa formação. Rafael Braz vocal, Murilo Almeida guitarra, Rafael Brandão baixo e Marcelo Buteri na bateria. E é uma formação bem interessante. A gente é uma banda de... Eu falo que a gente é de Vitória / Vila Velha, porque são 2 cidades, é muito próximo, mas elas têm uma cultura um pouco diferente, né? Então eu gosto de aproveitar um pouco da cultura de cada uma delas, dizer que a gente é parte dessa mescla, que a gente faz parte de um ambiente pluricultural. Obviamente a gente tinha a parte de Santos, ficou no passado, o Daniel é um grande amigo, mas hoje em dia nós somos uma banda de Vitória / Vila Velha. Cara, influências da banda, a gente tem... É difícil, né? Cada um tem as próprias influências, assim. E o Murilo, por exemplo, é um cara que tinha ficado muito tempo sem ouvir hardcore, e depois, quando a gente, na época que ele começou a tocar com a Áurea, depois o Murilo tocou anos no Dead Fish, depois quando ele saiu da banda, não se ligou mais muito nisso. Quando ele foi tocar no Áurea com a gente, que ele voltou a ouvir, conhecer sons novos, mas
A gente tem algumas coisas em comum, né? Tem umas referências em comum de o próprio Garage Fuzz, que era a banda do Daniel, Hot Water Music, que a gente tem ouvido muitas coisas relativamente novas, tipo Menzingers, Joyce Manor, Spanish Love Songs. Recomendo muito o Spanish Love Songs, eu gosto muito. E as referências mais clássicas, né, do gênero. Eu tô com a camisa do Wilhelm Scream aqui, é uma referência que eu tenho também, principalmente na criação de linhas de vocal, eu gosto muito dos vocais dele. Mesmo que não seja exatamente a pegada do Cardoon. E, sei lá, tem referência de música pop, você pegar os baixos do primeiro EP, tem muita coisa de New Order. Então, a gente tem cada um tem as referências próprias, eu gosto muito de coisas de voz e violão, melodias de voz. Enfim, acho que referência é uma coisa muito, muito particular. Aqui em casa a gente ouve muito samba, muita música brasileira nova também, por causa do que minha esposa gosta, então a gente acaba consumindo e, obviamente, tudo influencia. O Marcelo gosta das coisas pesadonas, uns metal de rádio, sabe? Esses metal ruim de rádio, assim. Então, cada um gosta de algumas coisas, é muito particular. Mas a gente é uma banda de hardcore melódico, punk rock. E falou que é a banda de emo hardcore, assim. A minha ideia era ter uma banda tipo Lifetime, mas eu sei que não tem uma banda tipo Lifetime, apesar de eu gostar muito. Nada mais satisfaz, não há... Trabalho, cara, desde o início a gente não surgiu como uma banda que não ia inicialmente, não tinha plano de fazer show inicialmente. A gente lançou desde o início o primeiro EP, que é o EP Cardoon, que é quase um single de 2 lados, que tem 2 músicas. Depois juntamos mais 3 músicas ainda com o Daniel, gravou no batera também, que é o EP Tá Tudo Bem, que é um EP bem... Talvez seja o trabalho mais definitivo da banda, assim. Eu acho que foi quando a gente realmente se encontrou como uma formação, uma pegada interessante, uma formação interessante. E depois lançamos alguns singles, lançamos o Contra a Parede, Vitória 31 de Agosto e O Que Restar de Mim. E foi quando a gente começou a tocar com essas músicas rolando. E agora, no final do ano passado, a gente lançou... início desse ano, lançamos o EP A Dor Que Fica, com 4 músicas, já com essa formação. São as primeiras músicas que o Marcelo gravou a bateria. Foi a primeira gravação nossa sem o Daniel. E esse EP tá muito bacana. Ouça o EP A Dor Que Fica, tem participações bem legais, Badawi, do CP22, Rodrigo Lima, Dead Fish, a querida Débora, Babilônia, a Deb, Ace and the Mentals, agora é só Deb. Muito legal, ouve lá. Drogas ou livros que diminua a exaustão. Cara, essa pergunta, o que você acha da cena underground, é meio foda, sabe? Eu acho que é a gente que faz a cena mesmo, sabe? E, obviamente, você tá numa cena maior, você tá numa cena como São Paulo, né? Não é o nosso caso, a gente é uma cena menor, Vitória, apesar de ser uma capital, é uma cidade menor. A gente tem que fazer as coisas, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E eu acho que é isso que a gente aprende com o punk rock desde sempre, né? Não ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Então a gente tem que correr atrás. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Eu acho que a gente está num momento bem legal aqui, pelo menos aqui no Espírito Santo, de bandas novas, uma molecada nova surgindo pra caramba e juntando com uma galera mais velha, que é o nosso caso, né? Estamos na casa dos 30 e muitos 40 anos. Tá criando uma cena legal, uma cena de parcerias, de a banda tentar puxar a outra junto, dividir palco, fazer shows. Eu acho que está num momento bem legal aqui. E é difícil, obviamente é difícil, o underground nunca foi fácil para ninguém, mas acho que dá pra fazer. A gente está querendo, nossa ideia agora é tentar sair um pouco também, testar outros, levar as músicas, levar nosso show para outras praças, né? Sair um pouco daqui do Espírito Santo, mas tudo tem seu tempo também. A gente começou a tocar mesmo, não tem tanto tempo assim, não fizemos tantos shows, até fizemos alguns, mas essa é a pergunta do underground. Vai ter sempre alguém falar, acho que falta apoio. Cara, o apoio é a gente, sabe? Underground, enfim, do it yourself, né? A gente tem que fazer mesmo. A gente tem casas para fazer, tem uma galera nova surgindo que tá bem interessante. O não pertencimento, a apatia é o padrão. A gente tá com a agenda de shows bem legais agora no lançamento. Agora no final de abril, 26 de abril, a gente toca na Caramelo Discos, no centro de Vitória. Meu lugar favorito de shows, talvez, deste momento. Um lugar pequenininho, uma lojinha de discos, de vinil, assim, muito legal. Que é o lançamento oficial. Depois, em maio, a gente toca também lá no Correria, um show um pouco maior já. A turnê do Rancore passando aqui no Espírito Santo. A gente vai tocar lá com algumas bandas bem interessantes também. Tem outros shows. Tem um show já agendado, eu não posso falar muito ainda. Está sendo guardado como uma grande surpresa. Então não posso falar, mas vai ser um show massa pra caramba.
E estamos trabalhando com outras datas também, até para fora de Vitória, fora do Espírito Santo. Se afogar no consumo como pura distração. Pô, pra gente que quer conhecer a gente, procura nas redes oficial Cardoon, procura pelo Cardoon nas plataformas de streaming, onde você quiser procurar pelo Cardoon, a gente está em todas as plataformas, então pode escolher a sua favorita. Cardoon é K-A-R-D-U-M, Cardoon. E nas redes sociais, a gente usa mais o Instagram, né? Eu acho que as bandas não usam muito o Twitter hoje em dia, que eu gosto bastante. E procurar o oficial Cardoon também no Instagram, a gente está lá, a gente posta muito conteúdo no Instagram, eu tenho mania de explicar um pouco as músicas, o que significa cada uma delas, pelo menos para mim, que eu pensei na época da composição. E então é isso, pô, espero só que a galera conheça, muito obrigado pelo espaço que está tendo aqui para falar sobre o nosso trabalho, para as bandas falarem sobre os trabalhos delas. E, pô, busquem, como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. E se conhecimento for o Cardoon, massa. Obrigado, valeu, até a próxima. Passou e vivemos com as dores que ele traz. Amigos e amores pelo caminho, nossas escolhas ou nossas renúncias. Cortar na carne tudo aquilo que te faz mal. Romper antigos vínculos afetivos. Deixar pra trás situações tão tóxicas. Estar sempre junto daqueles que nos amam. Porque viver é mais que existir. O tempo pede que sejamos